Então, hoje nós estamos aqui com a aula 3 do nosso discipulado, é isso mesmo, do nosso acompanhamento inicial. E nós vamos aqui, né, ir diretamente aqui ao ponto na lição 3 que fala sobre a nova aliança. Então, se você está nos acompanhando, pegue aí o seu caderno, a sua caneta, a sua apostila, se você tiver. E se não tiver, anote aí, anote os textos e Deus ele vai falar ao seu coração. Então vamos lá. Lição 3, a nova aliança. Nós sabemos que a Bíblia é dividida em duas partes. Quais são essas partes? Antigo e Novo Testamento. Então, o Antigo Testamento ele foi escrito antes que Jesus viesse ao mundo, né? E ele falava o quê? Sobre a vinda de Jesus. E no Antigo Testamento também ele fala sobre a primeira aliança que Deus fez com o seu povo. O Novo Testamento ele foi escrito depois que Jesus veio ao mundo, é óbvio, né? E que apresenta a nova aliança entre Deus e nós. Então, mesmo que a antiga aliança ou a primeira aliança, né, ela incluía muitas leis e mandamentos, a salvação do povo também no Antigo Testamento era baseada ou era da mesma maneira que a nossa hoje. Que maneira que é essa? Porque a salvação é pela fé. Então, assim era também naquele tempo, porque a salvação era pela fé também em Jesus. Então, por quê? Porque eles olharam para frente, esperando, através da fé, a vinda do Messias, a vinda do Salvador. É isso mesmo. E nós estamos agora olhando para onde? Olhando para trás, olhando para aquele tempo, tendo fé que Jesus veio, morreu, ressuscitou por cada um de nós e crendo que Ele é o nosso Senhor, o nosso Salvador, e ainda esperamos, olhando aí para frente, a vinda de Jesus para vir salvar a sua igreja, né? Então, o que é uma aliança? Vou estar acompanhando aqui com vocês que a aliança, né, no seu uso comum, vamos dizer assim, a aliança também significa um tipo de contrato celebrado entre duas pessoas, né? Eu sempre digo que a aliança é diferente de um contrato comum, porque um contrato comum ele tem as duas partes e ele pode ser quebrado, né? Mas a aliança, olha só, vou até pegar a minha aliança aqui, olha. A aliança, ela não tem fim, né? Ela não tem aqui, ela é contínua, olha só, ela não tem fim. É essa aliança que Deus tem comigo e com você. Então, essa aliança é um pacto, um compromisso feito, né, segundo os termos da aliança. Então, você que recebeu o Senhor Jesus como seu Senhor, como seu Salvador, né, tem entrado aí nesta aliança com Ele. Deus é fiel e Ele nunca quebra a aliança que Ele fez comigo e com você. Eu quero ler dois textos aqui. Primeiro, eu vou ler Hebreus capítulo 6, versículo 17 e 18. Vamos lá, estou abrindo aqui a minha Bíblia. Hebreus capítulo 6, vamos lá. Meu Deus, eu devia ter deixado aberta, mas tá valendo aí, né? Hebreus capítulo 6, versículos 17 e 18. Então, vamos aí para a nova aliança. Meu Deus do céu, minha Bíblia aqui está aqui, né, travando, mas vamos lá. Hebreus capítulo 6, versículo 17 e 18, ele fala o seguinte: os homens juram por alguém superior a si mesmos, e o juramento confirma o que foi dito, pondo fim a toda discussão, uma vez que Deus quis mostrar de forma bem clara a natureza imutável do seu propósito para os herdeiros da promessa. Quem são os herdeiros da promessa? Isso mesmo, você, nós somos herdeiros da promessa. Ele o confirmou com um juramento, a fim de que, por meio de duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, nós que nos
refugiamos nele. Sejamos firmemente encorajados para que nos apeguemos à esperança que nos foi proposta, que é a aliança de Deus conosco, de Deus comigo, de Deus com você. Em Hebreus, ainda aí no capítulo 13, no versículo 20, ele diz o seguinte, olha aí, Hebreus 13, 20. Ora, o Deus da paz, pelo sangue da aliança eterna, trouxe de volta dentre os mortos o nosso Senhor Jesus, o grande pastor das ovelhas. Olha só, ele tem comigo, ele tem com você uma aliança eterna. Agora você é comprometido com ele, tem um comprometimento com esse Deus que é tão fiel e tem uma responsabilidade de manter os termos desta aliança. Esses termos, eles serão aplicados aqui, explicados aqui nessa lição sobre duas ordenanças, e a próxima aqui, na lição ele fala sobre, depois da próxima lição que nós vamos ver, vai falar sobre a igreja local. Mas na nova aliança, Jesus deixou duas ordenanças, que são símbolos que representam a morte e ressurreição de Jesus Cristo. Então, quando nós participamos dessas alianças, nós estamos nos lembrando com muita gratidão de tudo que Jesus fez por nós. Nós anunciamos que estamos confiando completamente em Jesus para a nossa salvação. E estamos nos apropriando pela fé dos benefícios que nós temos através da morte e através da ressurreição de Jesus, porque ele veio não somente, para morrer ou para vir à terra, não, ele veio para nos salvar, ele veio para te salvar, ele veio para nos perdoar os pecados, ele veio para curar a nossa vida. Então, creia nisso, porque é pela fé. E a pergunta é: quais são estas duas ordenanças da nova aliança que simbolizam a morte e a ressurreição de Cristo? Vamos lá. Primeiro, o batismo nas águas, a primeira aliança. Jesus deu muito valor para o batismo nas águas, tanto é que ele deu o seu próprio exemplo. Ele mesmo fez questão de ser batizado. É isso mesmo. Tá lá em Mateus, no capítulo 3, do versículo 13 ao 15. Ele vai falar a respeito disso. Abra sua Bíblia aí, Mateus 3, do 13 ao 15, que fala assim, olha: então Jesus veio da Galileia ao Jordão para ser batizado por João. João, porém, tentou impedi-lo, dizendo: eu preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Jesus respondeu: deixe por enquanto, porque convém que façamos isso para cumprir toda a justiça. Então, João concordou. Assim que Jesus foi batizado e saiu da água, naquele momento os céus se abriram e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. Então, uma voz dos céus disse: este é meu filho amado, em quem tenho prazer. Meu Deus, olha só, o próprio Deus, o próprio Jesus, que era perfeito, ele veio nos dar o exemplo que é possível. Por isso, tudo é possível para aquele que crê. No mundo passareis por aflições, mas tem de bom ânimo, porque Jesus disse: eu venci o mundo. Que mundo é esse? O mundo das tentações, o mundo aí, que tem levado tantas pessoas aí para o inferno, para o pecado. Então Jesus venceu e é possível, ele veio nos dar o exemplo, e uma das ordenanças aqui que Jesus veio trazer é a do batismo. Ele foi batizado, aí a pergunta é: ele foi batizado quando criança ou quando adulto? Nós, cristãos evangélicos, nós não batizamos crianças, mas por quê? Pelo entendimento, pelo exemplo que Jesus deu. Por quê? Porque a criança recém-nascida, ela não tem o entendimento do que é bom ou do que é ruim, do que é bom, do que é mal, Mas lá em Lucas, 3, do 21 ao 23, temos aqui essa resposta. Quando Jesus foi batizado? Quando criança ou quando adulto? Vamos lá. Lucas, capítulo 3,
Lucas, capítulo 3, 21 ao 23. Creio que seja isso. Vamos lá. Lucas, capítulo 3. Quando todo o povo estava sendo batizado, Jesus também o foi. Enquanto ele estava orando, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre ele de forma corpórea como pomba. Então veio do céu uma voz: Você é o meu filho amado, em quem tenho prazer. Jesus tinha cerca de 30 anos de idade quando começou o seu ministério. Ele era, considerado filho de José. Enfim, aqui já é filho de Eli, filho de Matate, filho de Levi, filho de Melque, filho de Janai. Aí vai para outros pontos aqui. Não é isso que nós queremos falar, mas eu quero falar aqui que Jesus ele foi batizado, para nos dar o exemplo aqui. Também não foi, como recém-nascido, mas no entendimento. Ele foi batizado com 30 anos, mas nós, batizamos crianças, a partir dos 12 anos ou antes, se for assim, acompanhado pelos pais, Mas isso é uma outra história. Mas Jesus, ele nos mandou fazer o quê? Fazer o quê? O que Jesus nos mandou fazer? Jesus nos mandou fazer discípulos de todas as nações. E o que mais? Devendo batizar os novos discípulos. Em nome de quem? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Assim como Jesus deu o exemplo no entendimento, de fazer ali a vontade do Pai. Então, o batismo nas águas, o que o batismo nas águas representa? Ele representa a sepultura de uma pessoa. Foi isso que Jesus fez, simbolizando a morte e a ressurreição. Então, quando nós nos batizamos, nós estamos ali, morrendo, vamos dizer assim, nos sepultando juntamente com Jesus espiritualmente. Então, quando você recebe Jesus, você morre para a velha vida. Que velha vida é essa? Vida de pecado, a vida aí sem o entendimento. Mas nasce de novo, para quê? Para uma nova vida. Vamos lá para João 3:3. O Evangelho de João, capítulo 3, versículo 3, que diz o seguinte: Em resposta, Jesus declarou: Em verdade lhe digo que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Olha aí, olha a ordenança aí. Então ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. O homem interior, que gosta do pecado, a partir do batismo, ele morreu e foi o quê? Sepultado. Então, o descer às águas do batismo significa o quê? A morte. A morte para o mundo, a morte para o pecado, a morte para as coisas dessa terra. Ah, pastora, quer dizer que depois que eu sou batizado, então eu não peco mais? Não é isso. É diferente você viver deliberadamente no pecado e você pecar. Pecado, ele precisa ser um acidente na nossa vida. Ele não pode ser algo que você comete deliberadamente todos os dias. Porque a iniquidade, ela tem uma altura, ela tem ali um nível que ela não pode ser ultrapassado. Então, nós devemos entender que nós devemos morrer para esse mundo e reviver para Deus. Então, o levantar das águas do batismo significa a ressurreição de um novo homem, de uma nova mulher, um homem que odeia o pecado, uma mulher que odeia o pecado e quer, com todas as suas forças, agradar a Deus. Então, como Jesus ressuscitou dos mortos, também ressuscitamos por uma nova vida junto com ele. Isso está lá em Romanos, no capítulo 6, do versículo 4 até o versículo 8. Depois você leia aí na sua casa. O batismo nas águas representa duas coisas que acontecem espiritualmente em nossas vidas quando nós recebemos Jesus Cristo. Então, ao descer nas águas, representa, eu já falei, o sepultamento da nossa velha pessoa. E ao subir das águas, representa o quê? A nossa ressurreição com Jesus
para uma nova vida. Nós temos agora a oportunidade de viver uma vida diferente, de escolher viver uma vida diferente, que não precisa ser no padrão desse mundo, que nós podemos sim ser embaixadores do céu aqui nessa terra, sem nos corromper com as coisas deste mundo, né? Lá em Colossenses capítulo 2, versículo 12, você lê a respeito disso. O batismo nas águas só é válido mediante a fé. Não adianta nada você fazer porque o outro fez. Você precisa fazer, eu preciso fazer pela fé, pois somos salvos mediante o quê? A fé. Lá em Efésios 2, versículo 8 e 9. Então, depois você leia aí. Então, uma vez que a pessoa crê, uma vez que nós temos fé em Cristo Jesus, consideramos e acreditamos que Ele é o Messias, né, o nosso Salvador, nós estamos qualificados para o batismo. Então vamos ler aqui Atos 8, 36 ao 37. Paciência, Atos 8. Vamos lá. Atos, capítulo 8, versículo 36 e 37, que ele fala assim, olha só. Prosseguindo pela estrada, chegaram a um lugar onde havia água. Aqui era Felipe e o eunuco. Depois você lê essa história maravilhosa. E o eunuco disse, olhe, aqui há água. O que me impede de ser batizado? Assim deu ordem para parar a carruagem. Então Felipe e o eunuco desceram a água e Felipe o batizou. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Felipe repentinamente e o eunuco não o viu mais e, cheio de alegria, seguiu o seu caminho. O que impede de nós sermos batizados? Nada, apenas a falta de fé. Mas se nós crermos que o Senhor Jesus morreu, que Ele ressuscitou por cada um de nós, que Ele levou sobre si os nossos pecados, entendendo que Ele é Deus, é o Filho de Deus, o Messias, nós podemos sim ser batizados, renegando também aí, né, e escolhendo não viver mais uma vida de pecado. Então, através do batismo, nós nos apropriamos da realidade espiritual que, juntamente com Cristo Jesus, nós morremos para o pecado e nós ressuscitamos com Ele para uma nova vida. Quer viver essa nova vida? Quer viver uma nova vida na sua casa, na sua família? Quer viver uma nova vida? Quer ter o coração feliz? Quer realmente aí deixar esse peso na cruz? Então, pela fé, creia e seja batizado. Essa é a primeira ordenança. Qual que é a segunda ordenança? Fala comigo assim, a Santa Ceia do Senhor. É isso mesmo. Então Jesus ele tomou a última ceia com seus discípulos logo antes da sua morte. Você pode ver isso lá em Salmo 26, do 26 ao 30. Depois você lê a respeito disso. Ele partiu o pão, deu aos seus discípulos como uma figura do seu corpo, que seria ali, né, sacrificado, né, por eles. Ele foi sacrificado, né, pela vida de cada um de nós e falou, isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazer isto em memória de mim. Depois você pode ler toda essa história, né, todo esse decorrer aqui em 1 Coríntios, no capítulo 11, né, principalmente ali no versículo 23 e 24. Então, quando nós comemos o pão da Santa Ceia, estamos lembrando que Jesus morreu em nosso lugar. Quando nós podemos participar da Santa Ceia? Depois que nós somos batizados. Depois que pela fé nós cremos que o Senhor Jesus, né, é o nosso único e suficiente Salvador. E é Ele que faz pela nossa vida. E foi isso que Ele fez agora, né? A primeira aliança, o batismo, a segunda, a Santa Ceia. Então, quando comemos o pão da Santa Ceia, estamos lembrando que Jesus morreu em nosso lugar. E Ele também tomou o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Tá lá em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 25. Então nós devemos estar lembrando, né, e anunciando a morte do Senhor Jesus até que ele venha. Não devemos tomar a ceia indignamente. Olha isso aqui.
né? Nós não devemos tomar a ceia como brincadeira, é uma coisa muito séria, é uma ordenança do próprio Cristo, sem pensar na morte de Jesus e sem agradecer a Ele. É um momento solene, é um momento importantíssimo, né? Tomar a Santa Ceia pelo grande sacrifício que Jesus fez por nós. Também é importante, né, que cada um de nós, que você não guarde rancor ou ira no seu coração, né, contra uma outra pessoa. Você deve ter uma consciência limpa. Por isso fala para nós examinar a cada um de nós. Olha só, meu Deus do céu, tá travando a língua aí. 1 Coríntios 11, 27, você vai ler a respeito disso, né? Então nós precisamos estar com uma consciência limpa, com um coração puro, um coração aberto para receber Deus. Peça perdão por qualquer pecado que o Espírito Santo trouxer à sua lembrança, trouxer à sua consciência. Antes de tomar a ceia, você deve examinar a si mesmo e verificar se você está discernindo o corpo de Cristo. Por quê? Porque caso contrário, ao invés de bênção, nós estaremos trazendo maldição sobre nós. Então é muito importante tomar a Santa Ceia discernindo o corpo de Cristo. Qual o valor? Por que Jesus fez isso, né? Pois muitos têm ficado doentes. Isso é uma realidade, né? Doentes. Por quê? Porque tomaram a Santa Ceia indignamente, né? No corpo físico de Cristo, né? Ele se tornou maldição por nós. No corpo espiritual, agora ele nos incluiu como verdadeiros seguidores de Cristo. Então, você crê, você já se apropriou, né, através do batismo aí, dessa ordenança, desse direito, de tudo que Jesus fez por você? Já se apropriou? Depois você leia lá em 1 Pedro 2, 24. Você está agora amando os seguidores de Jesus, né? E não menosprezando nenhum irmão? Leia lá em 1 Coríntios 11, 22. Se suas respostas, né, para essas perguntas que eu acabei de falar para você foram sim, então agradeça a Deus pelo grande sacrifício que Jesus fez pela sua vida, né? E participe da ceia. Se o Espírito Santo mostrar para você, né, que o seu coração não está certo perante ele, você deve confessar o seu pecado e receber o perdão de Deus. Por quê? Porque o que Deus fará, né? O que Deus faz para a pessoa que confessa o pecado e se arrepende? Ele perdoa e purifica. Então, uma vez que você se arrependeu do seu pecado, você deve pedir perdão para Deus, para você tomar a Santa Ceia em gratidão. Não deixe que o pecado, não deixe que o rancor, não deixe que a falta de perdão sejam desculpas para você não participar da Santa Ceia. Pelo contrário, se arrependa, confesse e Deus vai perdoar o seu pecado. Amém? Então, nós devemos tomar a Santa Ceia, né, frequentemente. Na igreja, nós tomamos, né, o primeiro domingo do mês, né, em memória de Jesus, né, para ir confirmar essa aliança. Então, uma vez que a pessoa foi salva e ela nasceu de novo, morreu e ressuscitou, ela está qualificada para receber a Santa Ceia, que é muito, muito importante para a nossa vida. Amém? Então essa é a terceira lição, a nova aliança, nessas duas ordenanças. Quais são as ordenanças? Primeiro, o batismo e depois do batismo, a Santa Ceia. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus ele continue falando com você, que você seja mesmo abençoado em nome de Jesus. Então até a próxima lição. Deus te abençoe.